para trazer a meditação da nossa paraxá, eu convido o nosso Livacê Marlon para que esteja aqui. Que Hashem te abençoe. Shabbat Shalom, irmão. Shabbat Shalom. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos ver novamente aqui esse texto da paraxá, o início dela, onde nós vamos passear um pouco a palavra do Eterno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paraxá, Vaietz e saiu. E por que sairmos? Para onde ir? Qual é o motivo dessa saída? Eu creio, estudando essa mensagem, que é justamente o que nós acabamos de louvar. Ele sai para poder ser moldado pelo Eterno. É necessário sair para ser moldado. Vamos meditar a palavra. Gênesis 28, a partir do verso 10, pensando assim: E Jacó saiu de Berseba e partiu na direção de Arã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-se em sua cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo e saiu e seu topo alcançava o céu. E os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto dele, e ele disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, avô, e Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste e para o leste, e para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você, e eu guardarei aonde for, e trarei você de volta a esta terra, pois não deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. Versículo 15. Eu guardarei aonde for e trarei você de volta a esta terra, pois não deixarei até cumprir tudo que prometi a você. Ou seja, Jacó ouviu algo do próprio Deus. O Senhor ele aparece para ministrar com Jacó e ele ouve essa bela palavra, que o Senhor vai cumprir tudo o que prometeu. Primeiro, irmão, para nos apegarmos a uma palavra dessa, nós temos que ter a certeza que é o Senhor falando conosco, para que não venhamos ficar numa furada, nos apegar em coisas para o qual o Senhor não está. Sabemos que o Eterno ele fala conosco de algumas formas. Ele fala em sua palavra, ele fala em sonhos, como aqui ele se apresentou a este homem, Jacó, e ele também usa a boca dos seus servos. Né? Só que nós temos que ter a certeza que é o Senhor falando conosco. Não podemos duvidar. Temos que buscar, ter a certeza que é o Senhor que está ministrando em nossos corações, para que não venhamos esperar algo que não vai acontecer. E também pode ser o Eterno falando e não aconteça porque nós nos desviamos do caminho. Mas se Ele prometeu e você seguir firme, vai acontecer, vai se cumprir. Porque Deus não é homem. Não é aquele nós que prometemos muitas coisas e não cumprimos. Fazemos muitos votos e não cumprimos. Esse não é o nosso Deus, Ele é fiel. E aqui ele diz que ele prometeu a Jacó, e se ele prometeu, irá acontecer. Podemos observar que nesse momento, quem aqui tem acompanhado a paraxá, né, não só esse pedaço, mas o que foi falado na paraxá anterior, vem acompanhando que Jacó está num momento um pouco conturbado da sua vida. Né? O seu pai já está ficando velhinho, o seu irmão agora está com raiva dele, e é necessário que ele saia da sua casa. É necessário que ele saia do seu conforto, do que está acostumado. Vai ser algo novo, desconhecido, ele vai ter que partir. Então a gente vê que a casa está um pouco o quê? Desarrumada, está um pouco confusa. Mas ele tem que sair.
Lembra, irmãos, nós vemos que ele chegou a um local para passar a noite. Pega ali uma pedra, usa de travesseiro, algo bem confortável, e o Eterno, em sonho, aparece a ele. Ele podia estar achando, irmãos, naquele momento que ele estava só. Mas se Deus tem um propósito nas nossas vidas, nós nunca estaremos só. Nunca estaremos só. Ele podia estar no teu não acompanhante. Mas ele, Deus, sempre esteve com ele. E é quando ele se encontra só, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem conforto, que Deus ele começa a falar no particular com Jacó. Então nós vemos, irmão, que vai ter uma mudança, que vai começar a ser moldado aqui. Vão acontecer coisas diferentes na vida de Jacó. Quando ele acha que está só. Voltando na mensagem da Paraxá, versículo 16, vem dizendo assim: Jacó despertou do sono e disse: verdadeiramente Adonai está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, ele é filho de Isaac, neto de Abraão. Será que ele ouviu histórias sobre Abraão, sobre Isaac e outros? Será que tudo aquilo que Abraão viveu não chegou aos ouvidos dele, para que ele pudesse crer somente pelo ouvir dele? O que aconteceu? O Isaac é um milagre, como Isaac nasceu, como Deus prometeu ainda que na velhice Abraão e Sara teriam um filho. Ele conhecia a história. Será que ele não conhecia que o seu pai foi levado ao monte para ser sacrificado, mas Deus provou um cordeiro? Sabia? Será que ele sabia lá do seu parente, do que aconteceu lá com Ló, que Deus foi lá e resgatou Ló? Será que ele consultou a história dos reinos e viu um reino devastando tudo? Mas Abraão, com seus, se não me engano, 300 acompanhantes ali, eles conseguem lá resgatar Ló. Com poucos homens eles conseguem lá resgatar Ló de um exército poderoso. Ele sabia, não é possível que essas histórias não chegaram ao ouvido de Jacó, para que ele pudesse crer nesse Deus e confiar nele somente pelo que ele ouviu dos seus pais. Com certeza ele ouviu, só que a gente precisa ver. E nós somos assim, não adianta fingir que não é. Tem hora que a gente precisa ver. E aqui o Senhor falou: veja, estou com você. Ele fala para Jacó: veja, estou com você. Abre teus olhos, eu estou contigo. Jacó, irmãos, ele ouviu, com certeza ele ouviu as histórias, porque assim que acontece conosco. Você não fala para o teu filho as maravilhas que Deus fez na tua vida? Não conta? Aqui nós ouvimos a nossa irmã que quando a sua família se reunia com aqueles judeus para celebrar a festa da Lua Nova. Então o outro aqui não pode dizer que não conhecia a história, porque ele ouviu da sua avó, não ouviu? É assim que acontece, nós vamos ouvir, irmãos. Só que vai ter um momento, nós vamos ter que viver isso. É um momento de intimidade, de amadurecimento, vamos ter que viver. E esse momento vai chegar na vida de Jacó. Abra lá no livro de Jó 42. Jó 42, último capítulo. O último capítulo do livro de Jó, a partir do versículo 1 diz assim: Então Jó deu esta resposta a Adonai: Eu sei que tu podes fazer todas as coisas, que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quem é este que esconde um conselho sem ter entendimento? Sim, eu farei sem entendimento, de maravilhas nunca além de mim, que eu não conhecia. Tu disseste: por favor, ouça e eu falarei. Farei as perguntas e você me dará as respostas. Eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, detesto a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ouviu falar, pode ouvir falar, mas vai ter um momento de transformação que você vai precisar vivenciar, a ver. Quando você vê, porque você está presenciando. O que você ouviu foram histórias, fatos passadas, aconteceram. Mas quando você vê, você está presente. Você está vivendo, está presenciando algo. E isso vai trazer uma grande mudança na vida de Jacó. Esse é um momento marcante, irmãos, na vida do homem, do ser humano. Por quê?
porque é quando você começa a presenciar algo diferente, de transformação. Mas não pode ser de aparência, tem que ser realmente verdade. Vamos acompanhar a leitura no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: vamos ler a partir do 14. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia, escreva: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Conheço os seus atos, você não é frio nem quente, como eu queria que fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. Pois você continuou dizendo: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Olha o que o povo lá em Laodiceia estava declarando: estou rico. Isso é uma falsa afirmação de bem-estar espiritual. Não é porque você tem riquezas que a tua vida espiritual está bem. Isso não pode se medir por isso. Outro ponto, aqui diz adquirir riquezas de forma de orgulho. Pessoa orgulhosa. Não que você teve, você é orgulhoso. Mas olha o contexto dessa mensagem. Eles estão dizendo que estão mostrando que eles são orgulhosos. E vem dizendo ainda: não preciso de nada. Irmãos, é um perigoso sentimento de autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Eu consegui, eu cheguei lá. Cuidado, cuidado. Porque pode ser resultado de muitas orações, de muitos jejuns, de muita obediência ao Eterno. Não se acha autossuficiente. Eu cheguei lá, eu consegui. Não. Aí se você for ver lá no livro de Oséias, não abra, eu vou estar lendo aqui, Oséias 12:8 diz assim: Efraim, que é o reino do norte, Israel, declara: como fiquei rico e abastado, em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Aí sabe qual é a declaração de Deus para eles, quando eles falam isso? Vocês vão habitar em tendas. O que é habitar em tendas? É viver na dependência de Deus. Quando eles acharam muito, nós conseguimos, somos isso e aquilo, Deus fala: vocês vão habitar em tendas. Para você aprender que eu é que sustento o homem. Quando nós celebramos o suporte aqui, e montamos a nossa cabana, o que simboliza? A dependência de Deus. Como é que algo tão frágil pode ser tão forte para te proteger? Algo tão frágil, tão simples, pode te manter vivo. Porque aqui é o Eterno que sustenta. E quando lá o Deus repreendeu um pouco de Israel, eles falam: consegui, estou achando muito. Então fala: agora por causa disso, vocês vão lá habitar em tendas. Não vão morar em palácios, vão habitar em tendas. Aí vocês aprendam quem? Quem sustenta o homem sou eu. Em Apocalipse, ele continua o texto dizendo assim: meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico. Meu conselho de quem, irmãos? De Yeshua. Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não caia nessa não. Não caia nessa não. Aqui Yeshua não dá nenhuma ordem, mas oferece um conselho. Ele, como é infinitamente sábio, sabe que os laodicenses, né, o povo de Laodiceia, eram muito disciplinados para obedecer as ordens. Sem dúvida, ninguém compra com dinheiro o ouro espiritual de Yeshua, que torna as pessoas ricas. Ele é gratuito. Você pode ler em Apocalipse 22:17 ou em Isaías 55:1, porque Yeshua nos é gratuito. Só que ele está falando com um povo que mete tudo em termos de dinheiro. Então ele usa essa metáfora. Vem e compra de mim. Que acha que se algo não for passível de ser adquirido por meio da compra, então não vale a pena. Tem que tomar cuidado. Deixa eu usar essa metáfora para repreender aquele povo que achava que tudo envolvia isso. E isso era um sinal da bem-aventurança deles.
coisa que não é. Então é necessário um esforço para deixar a apatia e dar as costas ao pecado. Nós não podemos ver Deus, irmãos, como se fosse um garçom no dia de festa, a qual nós nos assentamos e ele fica nos procurando para nos servir. Não é assim. Zacarias 1:3 diz, o Senhor fala, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então tem uma ordem. O homem precisa se voltar para o Eterno, para que o Eterno ele se volte para o homem. Não podemos achar que o Eterno é um garçom de festa, que fica atrás de nós, ó, que é isso, que é aquilo. Pô, calma aí. Ele diz, volte-se para mim e eu me voltarei para vós. Então, que possamos nos atentar. Voltando lá para o nosso texto da Paraxá, porção desta semana, lá no versículo 17, vem dizendo assim, Gênesis 28, versículo 17. Então, sentiu muito medo e disse, este é um lugar terrível, deve ser a casa de Deus, e este é o portão do céu. Terrível, não é de terror, não, de referência. O que ele vivenciou ali foi algo incrível. É o começar da caminhada dele a sós com o Senhor. Ele presenciou algo maravilhoso. E muitas vezes, irmão, esse sentimento de reverência ele falta nos nossos corações, falta no que a gente tem visto da igreja do Senhor, né? Mas muitas coisas erradas sendo permitidas, então tem faltado esse sentimento de reverência, de ver o Eterno, sentir a presença dele e realmente reverenciar, e saber que certas coisas não podem viver na casa do Senhor. Aqui é um lugar santo, se é santo, ele é separado. Então tem coisas que não podem ter, existem limites. Tanto para entrar quanto para sair. Não tem que ter limite. Se não tem limite, irmãos, não tem santidade. Continuando a leitura lá no livro, em Gênesis 28, agora versículo 18. Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que colocou sobre sua cabeça, estabeleceu-a como coluna, derramou azeite sobre ela, e chamou o lugar Beit-El, casa de Deus. No entanto, a cidade era originalmente chamada Luz. Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, der-me pão para comer e roupa para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em paz, então Adonai será meu Deus, e esta pedra que estabeleci com coluna será a casa de Deus, e de tudo que ele me deres, eu devolverei a ti com fidelidade décimo. Podemos observar, irmãos, que nesses versículos, a fala de Jacó ela começa a mudar um pouco. Parece que há um certo amadurecimento, né? Popular, é papo de homem agora. Ele se posiciona, ele começa a ter uma posição. Senhor, se eu guardar, eu vou fazer isso. Eu vou ter essa atitude, isso vai se ter assim, é um amadurecimento. Ele começa a ter intimidade com o Eterno e começa a ter uma certa mudança. Ele começa a ter uma certa posição de um homem maduro. Aí em 1 Coríntios vem nos alertando assim, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, a partir do verso 11, diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil. Aquela saída dele do seu lado, em meio a tantas circunstâncias, vai começar a mexer com ele. Vai começar, como eu creio, para ser moldado, ele vai começar a ser moldado. Tem que ter uma evolução, uma postura, uma mudança. E parece que isso já começa a acontecer em Jacó. Aqui que nós podemos ver, irmãos, que o Eterno, ele nunca desampara os seus. Aleluia. E que sair do conforto nos faz experimentar ou viver coisas diferentes, grandes coisas. Às vezes sair do nosso conforto é que na cabeça sobre uma pedra dura vai começar você a refletir e fazer você amadurecer.
Aí vamos ler também uma passagem, lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Yeshua e os seus discípulos chegaram a outra margem do lago e foram ao território dos Gerasenos. Assim que eles embarcou, um homem com um espírito impuro saiu das grutas que serviam de sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia naquele lugar e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados de pés e mãos, mas ele rompia as correntes e quebrava os ferros dos pés, e não havia ninguém suficientemente forte para controlá-lo. Noite e dia andava entre os sepulcros e nas colinas, berrando e se ferindo com pedras. Ao ver Yeshua de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou mais alto que pôde: Que queres de mim, Yeshua, filho de Deus, a Elohim? Implore em nome de Deus, não me torture. Pois Yeshua lhe dissera: Espírito imundo, saia deste homem. Então Yeshua lhe perguntou: Como você se chama? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque há muito de nós. E continuou implorando Yeshua que não lhes mandasse sair daquela região. Uma grande quantidade de porcos estava se alimentando em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram Yeshua: Mande-nos para os porcos, a fim de podermos entrar neles. Yeshua lhes deu permissão. Eles saíram do homem e entraram no porcos. Cerca de 2.000 porcos se atiraram colina abaixo, em direção ao lago, e nele se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram ao fato da cidade e dos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Eles se aproximaram de Yeshua e viram ali um homem habitado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. As pessoas que viram o fato contaram o que aconteceu ao homem controlado por demônios e aos povos. As pessoas começaram a suplicar que Yeshua saísse de lá. Quando Yeshua estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado implorou que o deixasse ir também. Mas Yeshua não permitiu, e em vez disso disse: Vá até a sua família e lhes diga quanto Adonai, em sua misericórdia, fez com você. Ele foi embora e começou a proclamar nas 10 cidades quanto Yeshua tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Olhando essa passagem para meus filhos e mostrando em casa, quando aquele homem, explicando a eles, quando aquele homem pede para ele, Yeshua falar não, eles começaram a falar: não, por quê, pai? Não pode. Eles tomaram um susto. Por que Yeshua não estava permitindo, eles contando a história, a forma que aquele homem vivia, e aquele homem ele quer ficar com Yeshua. Aí Yeshua fala: não. E na mesma hora que interromperam: mas por quê? Vai tomar um susto. Por quê? Porque ele tem um propósito maior. Porque Yeshua tinha um propósito maior. Aquele homem queria ficar junto ao mestre. E quem não iria querer? Quem não ia querer seguir? Mas Yeshua disse não, pois havia 10 cidades para ele anunciar o que Yeshua tinha feito. Algumas pessoas viram, foi quando eu falei aqui, quem cuidava dos povos, eles viram o que aconteceu. Aí foram lá e chamaram mais pessoas. Só que muitos ainda não viram. 10 cidades não viram o que aconteceu. E poderiam ver, com certeza iriam chegar a eles. Mas eles não viram. Então Yeshua não permite aquele homem ele vá. Ele manda aquele homem ficar. Para que aquelas 10 cidades pudessem ver, presenciar aquilo. Ver. Eles precisavam ver a transformação. Talvez só ouvirmos, quando o coração não é duro, não ia adiantar. Eles precisavam ver aquele homem. Eles falaram: então você fica. Certa vez Yeshua falou para o jovem: vende tudo que tens e segue. Yeshua chama ele, mas esse homem não, Yeshua não permite ir. Não, você não vai, você vai ficar. Porque as pessoas precisam ver. Irmãos, nosso coração é duro. Não pense que não é não.
Nosso coração é duro. Aquele homem ficou. E diz a palavra que aquelas 10 cidades conheceram, viram e com certeza tiveram suas vidas transformadas. Tem vezes, irmão, que só ouvir não vai adiantar, a gente precisa ver. Infelizmente. Essa é a verdade. Aí, na rapidez dessa mensagem, é no livro de João. Passa aí um pouquinho para frente aí, ó. Marcos, Lucas, João. É a referência, uma das referências dessa porção de hoje. João 1. Que vem dizendo assim. João 1, a partir do 43. Diz assim: no dia seguinte, Yeshua decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, a cidade onde André e Pedro moravam. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na Torá, e também os profetas, Yeshua ben Yosef de Nazaré, filho de José de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ele falou: venha e veja. Veja. Irmãos, tem momento que a gente vai ter que presenciar, vai ter que viver, para que a gente possa ser transformado. Eu comecei dizendo o quê? Jacó, não tem como, a gente não tem como nós dizermos que Jacó não ouviu as histórias dos seus antepassados, que ele não conheceu o que aconteceu, porque ele era instruído assim. Como é que se passava a palavra dele? Era ser ouvido, ser instruído. Ele ouviu, mas certo momento ele vai precisar vivenciar, vai saber, irmãos. Ele chama no sonho dele, no sonho fala: veja, se levantar e viver, tomar uma postura, uma posição. Yeshua não permite aquele homem ex-demoniado o siga, porque aquelas 10 cidades precisavam ver o testemunho. Outros poderiam contar, porque outras pessoas viram. E ele podia deixar aquele homem o seguindo, mas ele fala: não, você vai ficar. Aqui, quando o filho vai chamar Natanael, ele fala: está duvidando? Vem aí e veja. Vem e veja. E o que as pessoas têm visto em nós? Será que com o nosso testemunho conseguiríamos ganhar 10 cidades? Ou pelo menos não 10 cidades, mas 10 almas? Será que o que as pessoas têm visto em nós, esse algo bom, está levando transformação? A igreja de Laodiceia achou que estava tudo bem, por causa, ela estava se achando rica, mas isso não é sinal de maturidade espiritual ou de vida espiritual. Aí a gente vai ler nós vamos ler mais uma passagem, agora o livro de Mateus. Volta um pouquinho aí, Mateus capítulo 5. A partir do versículo 15, diz assim: da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos que estão na sua casa. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem o Pai de vocês. É como se você estivesse falando daquele homem. Você, o ex-demoniado, se eu te levar, é como se eu estivesse botando uma vasilha sobre a candeia. Você precisa ficar aí, porque você vai ser luz para que todas essas cidades possam conhecer ao nosso Pai, ao Pai. Então, irmãos, que nós possamos refletir, que possamos realmente ser essa candeia. É estar primeiro acesos. A candeia não pode estar apagada. Se ela está apagada, ela é apenas um enfeite. Agora, se ela tem luz, ela expulsa as trevas. Porque onde está a luz não tem trevas. Então, queremos ser essa luz, a candeia acesa. E não devemos estar escondidos, não. Mas possamos estar no alto, para que todos possam conhecer o nosso Pai. Para que todos possam conhecer o nosso Deus,
Então precisamos ser testemunhos vivos. Precisamos olhar para a palavra eterna e buscar crescimento, como creio que Jacó teve, um amadurecimento, uma postura. Que possamos, irmãos, ser luz em nome de Yeshua. Amém? Obrigado pela presença de todos aqui, Melhor. A você também que nos assiste, receba as brachot, as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshieinu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e um adiantado Shabbat Tov.